Saudações, sou Jaya Dwaita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do yoga para a nova década, e isto poderá te ajudar, com base filosófica, teórica e prática, a desenvolver o seu mindset para que o yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Chegamos finalmente ao nosso último episódio desta temporada. Parece até brincadeira, mas na verdade, olha só, nós na verdade fizemos uma grande jornada pelo conhecimento. E esse conhecimento, claro, não foi um conhecimento trazido e estabelecido aqui por mim, naturalmente. Tudo isto que foi exposto em todos esses episódios desta temporada do Yoga Mindset foi baseado no conhecimento que está registrado e bem fundamentado da Bhagavad Gita. Então, o que eu quero te trazer, além realmente deste último tópico, o tópico que compõe toda esta lista de elementos que são definidos como conhecimento, e eu vou falar já de qual é este último tópico, é também colocar para você uma proposta, de você voltar e ouvir todos os episódios desta série. Por quê? Porque existe uma evolução desses conceitos, desde o primeiro conceito que foi dado lá como Anattva, Anattva Amanitvam, que é humildade. Então, desde humildade até o tópico de hoje, que é um tópico bastante significante, que é de empreender uma busca contínua pela verdade absoluta. Então, para que nós possamos, de alguma forma, tentar manter essa busca, manter este empreendimento, que não é algo tão simples, nós podemos até nos dedicarmos por algum período, dedicarmos por algumas horas, por alguns dias, mas são raros aqueles que vão se dedicar de uma forma ininterrupta ao longo da vida. Então é necessário a humildade. E depois todos os elementos que estão ali, como por exemplo, também falamos no segundo episódio sobre a modéstia. No terceiro episódio nós falamos sobre a não violência. Depois falamos sobre a tolerância. No quinto episódio falamos sobre a simplicidade. Também falamos sobre aproximar-se de uma autoridade, de um mestre genuíno. Falamos sobre o desenvolvimento da limpeza, o desenvolvimento, a conquista da firmeza, do autocontrole, da renúncia aos objetos sensoriais, aquela tendência de querer desfrutar ou de querer tirar algum prazer, de fontes sensoriais apenas. Enfim, foram muitos e muitos tópicos, e todos eles são tópicos que estão fundamentando o que é conhecimento. E hoje em dia é muito comum nós definirmos que conhecimento é algo relacionado a um resultado, é algo totalmente palpável, e principalmente algo que nós vemos de forma até banalizada pelos meios de comunicação. Então, às vezes, uma pessoa que se torna especialista num determinado assunto estabelece que aquilo agora é um conhecimento que todos devem também adquirir, devem seguir, devem implementar em suas vidas, quando na verdade é apenas uma hipótese, uma tese, uma ideia, no máximo uma contextualização ali que possa de repente ter um sentido para alguns grupos muito reduzidos de pessoas. Se a gente pega ao longo da história, desde Aristóteles, inclusive, que é um dos pilares do pensamento ocidental, ou Platão, e podemos considerar que já no período moderno, no século XVI, século XV,
principalmente no século XVII, né, a partir de Descartes, Hegel, Kant, todo o passado histórico havia sido abandonado. Não é? Porque esses autores, esses pretensos pensadores da modernidade, eles preferiram derrubar todos os pilares do conhecimento anterior, não é? Diga-se Aristóteles, Platão, Sócrates e mesmo outros autores e pensadores tão importantes quanto e até mais do que o próprio Aristóteles, que foi Tomás de Aquino, por exemplo. Esses autores modernos, eles procuraram então abandonar, apagar essa história precedente do conhecimento humano e até mesmo de um conhecimento muito mais amplo do que o próprio conhecimento humano, para estabelecer uma nova diretriz, um novo plano de visão, não é? E infelizmente hoje nós estamos todos vivendo dentro de um plano de visão traçado por essas pessoas que em um momento da história abandonaram as raízes, os pilares do conhecimento clássico. Ou seja, nós estamos, na verdade, tateando o escuro e achando que o que nós sentimos nessa escuridão de ignorância, que é o que a gente tem no mundo material hoje, na realidade que nós vivemos hoje, é algo de conhecimento extremamente elevado e, ao mesmo tempo, válido, o que é uma grande ilusão. Basta ver na própria ciência, o quanto que a ciência se fundamenta sobre pilares extremamente questionáveis, a ponto de que a cada 100 anos nós vamos ter teorias novas desbancando, derrubando todas as teorias anteriores. E isto teve um avanço, uma aceleração ainda maior com as teorias modernas da física, por exemplo, né? Que a cada 10 anos você tem uma nova teoria que ela ou derruba a anterior ou ela mostra que a anterior era apenas um estágio que agora já está superado. Enfim, esta é a tendência que existe dentro de Kali Yuga. E enquanto nós ficarmos pesquisando, buscando alguma fonte, alguma base de conhecimento que está enraizado neste conhecimento já não válido, que é o conhecimento moderno desses pensadores, né, Descartes, Kant, Hegel e todos mais, incluindo aí também Nietzsche, Schopenhauer, incluindo Heidegger, Wittgenstein e todos os grandes nomes, né, que são bajulados, como Derrida, Michel Foucault, enfim. São nomes e mais nomes, né, que a gente coloca aí numa lista de paper, de Word ou de qualquer outro arquivo de texto no seu computador e você pode colocar na lixeira e deletar. Se fosse assim, seria muito fácil, porque nós poderíamos deletar da nossa mente também todas estas papagaiadas, né? Todas estas especulações e disparates que a filosofia, que o pensamento, que a razão humana criou ao longo desses últimos séculos. Agora, claro que nada do que foi também, né, não é nada assim completo, radical, extremista, de forma alguma. Existem coisas que são realmente pontuais e são válidas. É como se nós estivéssemos atravessando um grande brejo, né? Se você faz alguma trilha e de repente em algum momento você tem ali uma área de brejo, uma área de pântano, uma área em que você precisa pisar, né, numa região mais úmida, então você vai naturalmente procurar alguns pontos onde a água está menos profunda. Às vezes uma pedra, às vezes um pedaço de madeira, e você tenta saltar nesses pontos. Então, na história moderna também podemos considerar isto, de certa forma. Existem alguns nomes, existem alguns mestres até, que realmente conseguiram estabelecer algumas pontes, algumas vias, algumas cordas pelas quais nós podemos nos agarrar e preservar, de certa forma, uma trajetória bem fundamentada em relação ao conhecimento. Agora, claro que não é totalmente confiável, né? A gente está realmente sendo bombardeado por informações de todos os lados. Um dos objetivos deste podcast, do nosso canal, do nosso podcast aqui do Yoga Mindset, né? Ou mesmo do VVY Yoga Mindset, que é o nosso podcast,
é de tentar trazer para você algo que seja extremamente valioso. Uau, valioso? Que pretensão! Num primeiro momento pode parecer algo pretensioso, mas na verdade o valor que a gente tenta trazer aqui não é um valor que você vai pegar agora e vai se transformar, porque isso também é uma grande mentira, mas é um valor que, se você começar a cultivar gradualmente, você começará a ver algum resultado prático. Por isso eu falei de você voltar a ouvir todos os episódios desta temporada. E se você não ouviu os primeiros, ouve também os anteriores, as temporadas anteriores. Porque é assim que nós realmente conseguiremos traçar e estabelecer uma pavimentação pela qual ou na qual nós conseguiremos desenvolver uma mentalidade iógica. Agora, é muito provável que você também não tenha esse desejo, esta ambição de ter uma mentalidade iógica. Eu acredito que talvez você nem faça yoga, talvez você tenha caído aqui nessa minha lista de podcast e nem tenha interesse de se tornar um yogi, né? De morar na Índia, deixar os dreadlocks crescerem e tantas outras coisas. E eu até apoio você, porque esse não é o objetivo. Não é de forma alguma este o objetivo. Mesmo o processo de yoga tem uma finalidade. A finalidade é de ajudar você a alcançar a sua plenitude equânime, a sua plenitude de aproximação da realidade última, da verdade absoluta. E uma verdade absoluta que não está predeterminada por nenhuma sigla, nenhuma denominação, nenhuma configuração ou formatação, nem mesmo religiosa. O conceito de Deus no seu estado mais puro, o conceito de Deus no seu estado mais íntegro. E que, certamente, a minha crença, a sua crença ou a crença de qualquer outra pessoa não pode encobrir, não é? Revestir uma verdade que é absoluta. Então, dentro desse conceito de uma verdade absoluta é que nós podemos sim encontrar alguns parâmetros mais palpáveis, reais e válidos, atemporais do conhecimento. E é isto que está sendo dado nesta lista de conceitos, de tópicos do conhecimento que foi apresentado em todos esses episódios dessa temporada. E, da mesma forma, o tópico de hoje, que é o tópico que encerra esta temporada, e depois nós vamos já na próxima semana, ou talvez até antes, nós iniciaremos uma nova temporada. Estamos já elencando os temas e te garanto, serão temas bem interessantes, acredito que você vai gostar. Nós temos então, neste episódio, o tema que se diz ser o conclusivo, não é? Os conceitos que nós podemos entender, ou as palavras que nós podemos extrair deste termo, né, desta ideia, deste conceito final de conhecimento é Tattva Gyanartha Darshanam. Se você já ouviu os anteriores, você sabe que eu geralmente uso a base da própria língua, né, da onde esses textos estão gravados, estão registrados, para a gente tentar elucidar no nosso campo de conhecimento linguístico moderno, do que a gente vive hoje. Ninguém vai falar como diziam os antigos yogis, né, ou sanscricistas. Mas tattva significa verdade. Jnana, conhecimento. Artha significa empenho, dedicação. E darshanam significa visão, revelação. É algo que você toca e ao tocar você tem uma revelação, um insight profundo. Não é aquele insightzinho de uma ideia, de uma intuição. Aqui o insight é realmente profundo, é um insight revelador, aquele que você acessa e se transforma. Tá? Darshanam é uma visão espiritual, é um toque visual, um toque de olhar com a própria consciência. Diríamos assim algo como o olhar da própria alma. É você ver a realidade com os olhos reais do seu ser, os olhos da alma. Então, Tattva-gyana, né, o verdadeiro conhecimento, Artha, um empenho, significa que o conhecimento último leva a pessoa a buscar determinantemente por conhecer a verdade absoluta.
aqui o conhecer como Darshana, então conhecer com a consciência. Não é conhecer apenas com o aspecto teórico, mas é conhecer com a própria experiência, com a realidade, com a verdade, com o Supremo, com o Absoluto. Então, empreender uma busca contínua por compreender a verdade última. Se nós estamos empenhados nisso, nós estamos realmente executando um tópico do conhecimento dos mais elevados. Dos mais elevados. Como eu falei, não são todos que estão empenhados nisso. Muitas pessoas talvez até tenham já parado de ouvir esse podcast, esse episódio. Certamente pode ser o último. E quem sabe pode ser até o último do meu, né, das nossas apresentações aqui, porque pode ser que as pessoas desistam por completo de continuar ouvindo os podcasts aqui do VVY. Por quê? A gente não está falando, né? Eu pelo menos não estou aqui falando nada que seja superficial, não é? Sorvete. Imagine você desfrutando daquele sorvete delicioso, um sorvete italiano que você está em pleno meio-dia do verão desfrutando daquele sorvete. Você usa, né, da sua mais hábil lentidão de desfrute do sorvete. E você se esquece que você está ao meio-dia debaixo de um sol escaldante em pleno verão. Pode ser em Teresina ou pode ser no Rio de Janeiro, ou alguma cidade mais quente que você possa ir conhecer. E aquele desfrute, quanto mais você quer expandir o tempo de desfrute, menos você vai desfrutar. Por quê? O calor está derretendo o seu sorvete e quando você vai ver, a sua mão está toda lambuzada. Está toda lambuzada e o sorvete se foi. E o desfrute se foi. E é assim que nós vivemos. Nós não queremos muito um conhecimento profundo, um conhecimento que você não precisa se antecipar a ele. Ele já está ali. Não é um conhecimento que você precisa o mais rápido possível absorvê-lo. Ele não vai derreter, ele não vai escorrer por suas mãos. Ele permanece. É um conhecimento atemporal. E veja que esse conhecimento foi falado por Krishna há mais de 5.000 anos. E esse conhecimento já existia e era mantido oralmente, numa tradição milenar. Quer dizer, esse conhecimento é um conhecimento que ultrapassa qualquer barreira do tempo. Porque diz respeito a um propósito que está intrínseco em todos os seres. Certamente você, sim, você, eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, parou e refletiu, mesmo que por instantes quase que insignificantes de tempo. Pode ter sido frações de segundos, mas você já se questionou sobre a verdade. Você já se sentiu impelido em buscar pela verdade. Eu tenho certeza. Caso você não tenha, esteja aqui de repente falando alguma suposição furada, eu peço até que você entre em contato, coloque aí no nosso perfil aqui do nosso podcast, tem o nosso e-mail, entre em contato, mande um e-mail falando isto. Eu nunca pensei sobre a verdade absoluta e para mim ela nem existe. Ou eu nunca tinha pensado, mas ouvindo você dizer, Jaya, eu passei a pensar que ela realmente pode existir. E é isto que acontece. É justamente isto que acontece. Todos os seres vivos, especificamente os seres humanos, passarão por um momento em suas vidas que o levarão para esta reflexão. Esta reflexão que realmente traz uma abordagem um pouco mais profunda sobre o verdadeiro sentido da existência. E buscar esta compreensão é o que está dito nesse tópico final desta lista de tópicos do conhecimento. Empreender uma árdua luta, uma contínua busca por compreender a verdade absoluta. E se nós passamos a nossa vida sem ao menos ter alguns segundos, alguns minutos do nosso tempo existencial dedicados a pelo menos buscar entender ou mesmo questionar a existência de uma verdade absoluta, é muito provável que essa nossa existência tenha passado de forma completamente superficial. Passado de uma forma que não agregou tanto à nossa experiência humana.
Exatamente, experiência humana. A experiência humana, na verdade, é uma experiência temporária, uma experiência limitada. Nós podemos passar durante 100 anos tendo experiências humanas e podemos nos condicionar a essa forma de experiência dita humana, sem extrair dela a possibilidade, a capacidade que nós temos de, na experiência humana, perceber, entender e mergulhar na mais profunda experiência espiritual. Porque é este o significado mais claro e profundo deste tópico do conhecimento. Empreender uma luta, empreender uma busca contínua por compreender a verdade última, a verdade absoluta. E empreender significa que você está continuamente, a cada dia, a cada passo, a cada movimento, a cada ato, compondo uma linha, um projeto linear, um projeto gradual, que vai se complementando a cada dia, a cada momento, a cada ato, a cada experiência, a cada instância de consciência. E ao longo de um tempo, ao longo de um período, ao longo de uma vida, teremos várias e várias experiências. E nós temos, ou pelo menos deveríamos, em alguns momentos da nossa vida, parar, refletir e pensar em quantos desses momentos eu consegui pular sobre aquelas pedras, aqueles pedaços de madeira lá do nosso pântano, lá daquela caminhada que eu falei há pouco. E de quanto que a cada passo que eu consegui dar sobre estas pedras no pântano, me trouxeram a uma experiência espiritual na vida humana. A vida humana não pode se resumir apenas à experiência humana. É muito pouco. A experiência humana é o que a maioria da humanidade está tendo. E por isso mesmo que a humanidade está num sentido até um pouco triste, mas está passando por um processo de degradação contínua. Eu sugiro inclusive a você, que gosta de ler também, ler algumas das obras do Theodore Dalrymple, um psiquiatra inglês, britânico, e que ele aborda questões muito atuais sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, sobre a degradação humana dentro da sociedade moderna. E você vê nessas abordagens que ele traz em relação à sua análise clínica mesmo, né? Em relação ao tratamento, ao cuidado que ele tem com muitos e muitos casos. Justamente o fato de que muitas dessas pessoas que estão hoje, em sua maioria, imersas num sofrimento causado pela degradação da cultura humana, destituídos de qualquer princípio, destituídos de qualquer vínculo com esta busca de empreender por uma compreensão da verdade absoluta. E por isso que eu disse no início da ideia de você realmente empreender algo fundado nesse conhecimento mais amplo, um conhecimento transcendente até. E não meramente num conhecimento que possa ter sido forjado, né, pelo próprio homem, ou, como eu coloquei, em relação à própria história moderna, fundado ali em Kant, Descartes, Hegel. E dessa forma, passamos a ver que realmente existem, então, algumas características em comum na nossa forma de viver, na nossa forma de entender a vida, entender a realidade, entender o sentido mais profundo do porquê que nós existimos, do porquê que nós vivemos. E essas questões todas colocadas aqui não são questões também que se tornaram relevantes agora, né? Não é nenhum tipo de configuração de coach, né, que está em alta, né? Todo mundo hoje é coach, todo mundo hoje quer falar bonito como coach. Não, na verdade o que está sendo colocado aqui é uma reflexão que não cabe apenas, ou não foi forjada, formatada, apresentada apenas para a configuração psicológica, mental ou a configuração humana do século XXI. Essas colocações que estou trazendo aqui para você fazem parte desse tópico
que esteve presente na mentalidade de mestres, de yogis, de pessoas autorrealizadas, de sábios e santos ao longo de toda a história humana. Na história da vida de Jesus, na história da vida de Buda, na história da vida de qualquer outro grande mestre que nós tivemos aqui no planeta, eles tiveram momentos de reflexão neste tópico do conhecimento. Eles estiveram engajados em empreender uma árdua busca pela compreensão da verdade absoluta. Então é como um pilar, é como um princípio que está inserido no centro da nossa existência, no centro do nosso ser. A nossa alma, o nosso ser está buscando por compreender isso, porque é isto que realmente dará sentido pleno à nossa vida. É isto que fará sentido existirmos. E enquanto não empreendermos esta busca por compreender a verdade absoluta, estaremos apenas nos enganando em entender a famigerada impermanência das ilusões materiais. Portanto, reflita desde o princípio sobre a humildade até chegar a esse ponto de humildemente buscarmos por compreender a verdade absoluta. Grato por sua atenção, por estar aqui conosco. Compartilhe esse podcast e nos veremos no próximo episódio. Até breve. Namaskar.